Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje vamos aprender a fazer o cálculo térmico de um armário ou painel elétrico. Então se você quer aprender a fazer esse cálculo, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes pessoal, se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Então já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like também se você gostou da ideia desse vídeo. Pessoal, é muito importante que os componentes elétricos e eletrônicos eles funcionem dentro de uma faixa de temperatura especificada pelos fabricantes. Com o aumento da temperatura nos componentes, eles começam a perder eficiência e também podem vir a se danificar. Um exemplo disso é o disjuntor, que diminui a sua corrente de disparo com o aumento da temperatura. Nos ambientes industriais, onde a temperatura pode ser muito elevada, os componentes que ficam instalados dentro de armários e painéis elétricos, eles geram mais calor, e com isso aumentando ainda mais a temperatura interna desse painel. Por isso a importância do cálculo térmico, para saber quanto de calor será dissipado nesse painel e se precisaremos de sistemas de refrigeração para diminuir a temperatura interna dele. Então, pessoal, para fazer esses cálculos precisaremos de algumas informações, como por exemplo, o calor dissipado pelos componentes dentro desse painel elétrico, a temperatura ambiente onde será instalado esse painel, a temperatura interna desse painel que queremos manter, as dimensões e material do painel e as condições de instalação do painel também. Para o nosso exemplo, vamos considerar um armário elétrico fabricado em aço de 1.800 mm de altura, 600 mm de largura e 400 mm de profundidade. A soma da potência dissipada por todos os componentes que serão instalados é de 950 watts. Pessoal, um detalhe importante dessa potência é que devemos somar a potência térmica dissipada desses componentes, que é diferente da potência elétrica do mesmo componente. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo. Nesse modelo de fonte de alimentação de 24 volts em tensão contínua e 10 amperes, a potência elétrica dela será de 240 watts. Que é a multiplicação da tensão pela corrente. Já a potência térmica dissipada será de 24 watts, quando fornecido em tensão e corrente nominal. Podemos ver que essas perdas térmicas é aproximadamente 10% da potência elétrica. Então, pessoal, devemos somar as potências térmicas dos componentes e não a potência elétrica. Voltando às informações do nosso armário elétrico, ele será instalado com todos os lados livres. Então ele não ficará com nenhuma das faces próximas ou encostada de outro objeto. A temperatura ambiente será de no máximo 45 graus Celsius. E a temperatura que queremos manter dentro desse armário será de 35 graus Celsius. O primeiro cálculo que faremos é da superfície efetiva de dissipação de calor. E para isso teremos algumas situações. Como o nosso armário ficará com todos os lados livres, usaremos essa equação para esse cálculo. Veja pessoal, por exemplo, se nosso armário ficasse com as laterais e traseira encostada na parede, deveríamos utilizar essa outra equação para o cálculo da área efetiva dissipada. Um detalhe nesse cálculo é que esses dados de altura, largura e profundidade do armário elétrico iremos converter para metro. Então a área efetiva será 1,8 vezes a altura, que será 1,8, multiplicado pela soma da largura e profundidade. Somaremos 1,4 vezes a largura multiplicada pela profundidade. Teremos o resultado de 3,58 metros quadrados. Agora, pessoal, para calcular a carga total de calor dentro desse armário elétrico, vamos utilizar essa equação que é a potência térmica dos componentes, os 950 watts, menos o coeficiente de transmissão de calor do aço, que é 5,5 watts por metro quadrado. Pessoal, se o armário fosse fabricado com outro material, deveríamos utilizar o correspondente conforme essa tabela. Multiplicaremos pela área efetiva de dissipação de 3,58 metros quadrados, que foi o que calculamos, multiplicado pela diferença entre a temperatura que queremos dentro do painel, que é 35 graus Celsius, menos a temperatura ambiente, que será 45 graus Celsius. Fazendo esse cálculo, teremos uma carga total de 1.147 watts. Pessoal, agora para finalizar esses cálculos,
Vamos calcular a temperatura interna desse armário caso não tenha nenhum sistema de refrigeração. Para isso, vamos dividir a potência térmica dissipada dos componentes pelo coeficiente de transmissão de calor do aço, multiplicado pela área efetiva, e tudo isso somado à temperatura ambiente. Com esse cálculo, teremos uma temperatura interna de 93,2 graus Celsius, caso não tenha nenhum sistema de refrigeração nesse painel elétrico. Pessoal, com essa temperatura, com certeza os componentes eletrônicos eles serão danificados. Por isso devemos instalar sistemas de refrigeração para baixar essa temperatura interna. E para isso devemos especificar um ar-condicionado para manter essa temperatura interna em 35 graus Celsius, que foi o que nós estabelecemos. Esse ar-condicionado ele deve ter a potência de refrigeração de no mínimo 1147 watts, que foi aquele valor de potência que calculamos para a carga desse painel. Lembrando também, pessoal, que potência térmica de um ar-condicionado é diferente de potência elétrica dele. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como fazer esse cálculo térmico para os armários e painéis elétricos. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo também. Se você gostou do que foi passado aqui, já deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conheça. Tudo isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.